ele livrou o povo de Israel do Egito. Você vê essa história em Êxodo, né? No livro de Êxodo. O povo, ele estava escravizado. O povo era escravo do Egito. Faraó escravizava o povo de Israel. A Bíblia diz que eles nasciam na lama. O povo de Israel nascia na lama, vivia na lama e morria na lama. Lama, literalmente falando, porque eles tinham que trabalhar de dia e de noite para as construções de Faraó, as pirâmides de Faraó e etc. Então, o que aconteceu? O povo estava sofrendo, e eles clamaram ao Senhor. Deus então ouviu o seu clamor e enviou, preparou, criou uma situação e enviou Moisés para libertar o seu povo, certo? Para libertar o seu povo. E por meio da direção de Deus, por meio da mão forte de Deus, que eu estou resumindo a história, Deus libertou o seu povo do Egito, prometendo ao povo uma terra abençoada, uma terra próspera, uma terra que o povo teria paz, que o povo não seria mais escravo, chamada a terra prometida. A terra prometida. Muito bem. Só que entre a escravidão do Egito, e a terra prometida, havia uma caminhada, havia uma jornada, e essa jornada se passaria no deserto. Quer dizer, o caminho da escravidão à terra prometida era o deserto. E no período que eles ficaram no deserto, você sabe o que tem num deserto? O deserto tem comida com fartura? Não tem comida. O deserto tem água? Não tem água, muito difícil achar água. Por isso que é deserto, porque não tem água. O deserto, a maioria dos animais que vivem no deserto são animais peçonhentos. A vida no deserto é uma vida difícil, é uma vida dura, é uma vida cruel. Na verdade, a pessoa que passa pelo deserto não vive, sobrevive. Então, o caminho entre a escravidão total para a terra prometida, a promessa de Deus, havia o deserto. E quando eles chegaram no deserto, aconteceu isso aqui. Vamos ler. Números capítulo 20, né? Diz assim: no primeiro mês, toda a congregação de Israel deslocou-se para o deserto de Zim e armou acampamento em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Naquele lugar não se encontrava água potável para a comunidade. Por esse motivo, o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e exclamaram. Olha só o que eles falaram, hein?
Então eles faltou água potável, água boa para beber, e eles começaram a se rebelar. Eles começaram a reclamar, eles começaram a murmurar contra Moisés e Arão. E olha o que eles disseram. Eles disseram o seguinte: quem dera tivéssemos todos perecido quando nossos irmãos tombaram mortos diante de Deus. Então olha a primeira coisa que o povo falou: nós preferimos ter morrido no Egito do que estar aqui no deserto sem água potável para beber. Com outras palavras, eu preferia estar escravo no Egito e ter morrido escravo no Egito do que ter a libertação de Deus e estar aqui nesse deserto agora. Olha só. E quem foi que tirou eles do Egito? Foi Deus. Vamos lá, segundo, mais coisas falaram aqui. Por que conduziste a Assembleia do Senhor a este deserto? Para aqui morrermos, nós e os nossos animais? Então ele disse assim: por que vocês nos trouxeram aqui para esse deserto? Para a gente morrer aqui? Quer dizer, aquelas pessoas, aquele povo, não estava na fé de que o Deus que livrou eles do Egito, da escravidão, também tiraria eles do deserto e levaria eles para um lugar muito melhor. Eles não estavam na fé, eles estavam na dúvida. Toda pessoa que reclama, ela não está na fé, ela está na dúvida. Por que as pessoas elas reclamam de um governo, por exemplo? Porque elas têm dúvida da capacidade desse governo, da honestidade desse governo. Por que a esposa está reclamando do marido alguma coisa? O fato dele estar chegando tarde, o fato dele não ser mais presente, porque ela tem dúvida da fidelidade dele, do amor dele. Por que o funcionário reclama do patrão? Porque ele tem dúvida de que o patrão não esteja valorizando como deveria. Por que o patrão reclama do funcionário que tem? Porque aquele funcionário, as atitudes daquele funcionário trazem dúvida para o patrão. Então, aqueles homens estavam com dúvida com relação ao poder de Deus, mesmo tendo visto o Mar Vermelho se abrir, mesmo tendo visto grandes sinais. Muito bem, aí diz mais, versículo 5: por que nos fizeste subir do Egito para nos conduzir a este terrível lugar? É uma terra absolutamente inadequada para a semeadura, onde não há cereais, nem figueiras, nem vinhas, nem romãzeiras, e até mesmo sem água para beber. Ou seja, eles estavam olhando para aquela situação que eles estavam vivendo. Eles não estavam olhando para onde Deus iria levá-los. Eles estavam olhando para aquele momento. Eles não estavam olhando lá na frente. Esse é o problema da pessoa que não tem fé em Deus verdadeiramente, que a fé dela está doente, que a fé dela está contaminada com o vírus corona dúvida. A pessoa que está com corona dúvida, ela é assim, ela não consegue enxergar lá na frente, ela só consegue enxergar o problema momentâneo que ela está no exato momento. Ela não consegue olhar lá na frente.
aonde Deus quer levar ela, aonde Deus quer que ela chegue. Ela não consegue entender que o deserto não é a promessa de Deus, o deserto é a passagem. Está entendendo? Vamos lá. Moisés e Arão deixaram a assembleia e vieram à entrada da tenda do encontro, ou seja, a tenda de Deus, onde eles buscavam a Deus. Prostraram-se com seus rostos rente ao chão, e apareceu-lhes a glória de Deus. Então o Senhor ordenou a Moisés, preste atenção nas palavras. Eles oraram, eles se dobraram, eles clamaram a Deus, a Moisés e Arão. A glória de Deus veio a eles, e Deus deu uma ordem. Deus deu uma ordem. Qual foi a ordem de Deus para Moisés? Toma o teu cajado. Primeira coisa, toma o teu cajado. O cajado simbolizava a autoridade que Deus tinha dado a Moisés. Então Deus falou para ele: pega a tua autoridade, a autoridade que eu te dei, pega ela aí. Foi a primeira coisa. Segundo, e reúne toda a comunidade, ou seja, todo o povo, tu e teu irmão Arão. Então, toma teu cajado, vai você e teu irmão, reúne todo o povo, e em seguida, e sob os olhos deles, dize, ou seja, fala a este rochedo, que faça fluir suas águas. Com outras palavras, você vai reunir todo mundo e você vai falar para a rocha do deserto. Você vai falar para a rocha do deserto, a rocha seca do deserto. Você vai falar: jorra água. Farás, pois, jorrar água da rocha, e darás de beber ao povo e também aos animais. Então você entendeu o que Deus mandou Moisés fazer? Então vamos lá. Primeiro, mandou Moisés pegar o cajado, autoridade. Segundo, mandou ele e o irmão dele, Arão, reunir todo o povo. Terceiro, mandou ele falar com a rocha seca do deserto. Ele mandou Moisés falar com a rocha e dizer para a rocha: jorra água. E mandou com que todo mundo bebesse da água, até os animais. Vamos ver o que foi que Moisés fez. Preste atenção, vamos ver o que Moisés fez. Então Moisés pegou seu cajado. Até aí tudo bem, né? Deus não mandou ele pegar o cajado. Pegou seu cajado, que estava diante do Senhor, como este lhe havia instruído. Moisés e Arão reuniram a congregação diante do rochedo. Ok? Do jeito que Deus falou. Até aqui, tudo do jeito que Deus falou. E em seguida Moisés exclamou, ou seja, Moisés gritou. Ele exclamou. O que ele gritou? Ouvi agora, rebeldes, será que teremos de fazer jorrar água desta rocha para vos saciar a sede? Presta atenção nesse detalhe. Aqui está o primeiro erro de Moisés. Deus não mandou Moisés chamar a atenção do povo. Deus não disse: vai lá
e chama eles de rebeldes. Não. Deus não mandou fazer isso. Deus não mandou ele falar com os rebeldes. Ele mandou ele falar com quem? Com a rocha. Deus não mandou Moisés falar com os rebeldes. Deus mandou Moisés falar com a rocha. Moisés falou com os rebeldes, e ainda falou uma coisa errada. Ele falou assim: será que eu vou ter que fazer? Nós vamos ter que fazer jorrar a água da rocha? Não, ele não tinha que perguntar para o povo, ele não tinha que perguntar para os rebeldes se ele teria que fazer jorrar a água da rocha. Deus já havia mandado ele fazer isso. Ele não tinha que perguntar nada para ninguém. Ele tinha que chegar lá, reunir o povo, falar para a rocha: jorra a água, e falar o seguinte para o povo: pode beber, bebe aí, bebe a água, pega os animais, bebe a água. Era para ele fazer isso e acabou. Lembra que a outra vez, a primeira vez que Deus mandou Moisés pegar o cajado, aliás, que Deus mandou, perguntou para ele o que ele tinha na mão, e ele disse: eu tenho um cajado. Ele falou: então estende e manda o mar se abrir. Com outras palavras, ele tinha, na primeira vez que Moisés ouviu a voz de Deus, né, diante do mar vermelho, Deus mandou ele falar com o mar. Ele não chegou, e Moisés não chegou para o povo e falou assim: será que eu vou ter que mandar o mar se abrir? Ele não perguntou para ninguém, ele foi lá, estendeu a mão sobre o mar e o mar se abriu. Era para ele ter feito a mesma coisa, mas não. Ele, irritado pela situação, ele nervoso, estressado pela situação que ele estava tendo ali, ele tomou a atitude errada. Ele não falou com a rocha, ele falou com os rebeldes. E ele perguntou para os rebeldes: será que eu tenho? Será que eu vou ter que fazer jorrar a água da rocha? Deus não mandou ele fazer essa pergunta para o povo. Deus não mandou. Aí vamos ver o que mais. Aí versículo 11: em seguida Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com o seu cajado. Outro erro. Ele pegou o cajado, deixa eu fazer aqui. Ele pegou o cajado, Deus mandou, vamos supor que esse púlpito aqui é a rocha. Deus mandou ele chegar diante da rocha e dizer: rocha, jorra a água. Só que ele não fez isso. Sabe o que ele fez? Ele pegou o cajado e bateu na rocha com violência 2 vezes. Não foi nenhuma, foi 2. Ele pegou o cajado e bateu. Algumas Bíblias devem estar dizendo assim: e feriu a rocha, ou seja, a ponto de machucar a rocha, a ponto de tirar lascas da rocha. Deus não mandou ele fazer isso, Deus mandou ele falar. Só que ele preferiu falar com os rebeldes e bater na rocha. Vai vendo, não acabou ainda não. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que imediatamente, na hora, jorrou água potável e saciou a sede de todo o povo e de seus rebanhos. Que maravilha, né? Que milagre extraordinário. Glória a Deus, né? Mas Deus não se agradou. Você vê, deixa eu falar uma coisa. Você vê que a gente tem que tomar cuidado
O milagre de Deus não pode ser a qualquer preço. O milagre de Deus não pode ser a qualquer custo. Você vê que o milagre de jorrar a água da rocha aconteceu, mas Deus não se agradou da maneira que Moisés fez, da maneira que Moisés manifestou a fé que ele tinha mandado. Olha só o que aconteceu. Então o milagre aconteceu, né? A água jorrou, todo mundo bebeu. Contudo, disse Deus a Moisés e a Arão: visto que não confiastes suficientemente na minha pessoa. Por que ele não confiou o suficiente na pessoa de Deus? Por quê? Porque ele não fez 100% aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele duvidou. Ele preferiu falar com as pessoas e bater na rocha. Ele preferiu falar com as pessoas e bater na rocha. E só era para ele falar com a rocha. Lembra que Jesus, quando foi comer, foi procurar um fruto na figueira, a Bíblia diz que ele falou com a figueira. Ele não falou com ninguém, ele falou com a figueira: nunca mais nasça fruto de ti. E aconteceu conforme foi determinado. Então veja, meu amigo e minha amiga, às vezes você é aquela pessoa que se engana, sabe, com alguns líderes evangélicos. Você se engana com alguns supostos homens de Deus, porque você vê os sinais. Mas o reino de Deus não se constitui só de sinais. Ele se constitui de ordenanças, de mandamentos. Então você vê que o milagre aconteceu, mas Deus disse o seguinte: visto que não confiaste suficientemente na minha pessoa, de modo a honrar a minha santidade e a palavra à vista dos filhos de Israel, ou seja, era para Moisés honrar a palavra que Deus tinha dado a ele. Quando que a gente honra a palavra que Deus nos dá? Quando nós fazemos exatamente do jeito que a palavra de Deus determina. Quando eu faço do meu jeito, eu não estou dando honra à palavra de Deus. Você está entendendo? Eu já vi pessoas dizer o seguinte: não importa como vamos ganhar o campeonato, nem que seja com gol de mão. Mas eu pergunto: gol de mão é honesto ou não é honesto? Vale gol de mão? É certo gol de mão? No futebol não é certo. Então eu não posso ganhar com gol de mão, eu não posso aceitar ganhar com gol de mão. Não é o milagre a qualquer custo, não é a prosperidade a qualquer custo, não é a cura a qualquer custo, porque é melhor a nossa salvação do que o milagre a qualquer custo. Mas o pior ainda está por vir aqui. Não acabou não, é muito forte isso daqui. Aí Deus diz, ele continua dizendo, vou ler de novo aqui: visto que não confiastes suficientemente na minha pessoa, de modo a honrar a minha santidade e palavra à vista dos filhos de Israel, não fareis entrar esta comunidade na terra que lhe dei. Então,
Eu sempre me perguntei, toda vez que eu li conhecia essa palavra, eu me lembro que eu ficava questionando, eu ficava pensando, caramba, Deus ele é cruel, né? Deus é cruel. O grande Moisés, que abriu o mar vermelho, que fez isso, que fez aquilo, só porque ele bateu na rocha, tocou na rocha, Deus não deixou ele entrar na terra prometida. Mas agora a gente vê que não foi só o fato de tocar numa rocha, foi o fato dele ter feito as coisas do jeito dele e não do jeito que Deus determinou que ele fizesse. Pessoal, as coisas de Deus não são do nosso jeito. As coisas de Deus não são do nosso jeito. É que nem a pessoa que diz assim: não, pode pecar, pode viver uma vida errada, Deus é misericordioso, no final Ele vai salvar todo mundo. Me mostra na Bíblia aonde está escrito isso. Me mostra. Olha o tamanho da grossura da Bíblia. Olha o tamanho. Me mostra na Bíblia que eu posso viver uma vida fora da palavra de Deus, que não esteja de acordo com a palavra de Deus, e que no final eu vou ter a salvação. Me mostra. Então esse é o problema das pessoas. Elas querem que Deus seja do jeito que elas querem. Elas não querem seguir a Deus do jeito que Ele é. E você viu por essa palavra. Você viu por essa palavra que Deus, Ele é criterioso na obediência à palavra dEle. E você vê que Ele não pediu nada demais. Ele não pediu algo impossível para Moisés, algo que Moisés não poderia fazer. Era só obedecer, era só seguir a direção. Mas o pior está ainda por vir. Então Moisés não entrou na terra prometida por esse ato. Agora o pior está por vir. Você sabe o que significava essa rocha que Moisés bateu? Você sabe o que simbolizava essa rocha que Moisés bateu? Vamos lá. Abra aí em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10. E não só a rocha, você vai entender. Agora você vai entender como que você deve meditar no Velho Testamento. Talvez você já foi muito enganado, como eu também já. Como eu aprendi por muitas vezes errado e acabei ensinando errado também. Como que você tem que ler o Velho Testamento? Você só vai entender as coisas que aconteceram no Velho Testamento quando você conhecer o Evangelho de Cristo. Quando você se aprofundar nos ensinos do Novo Testamento. E agora você vai entender. Agora você vai entender por que o povo de Israel, depois que saiu do Egito, eles tiveram que passar pelo Mar Vermelho. Eles tiveram que passar pelo deserto. E se eles tivessem passado pelo deserto, eles teriam chegado à terra prometida. E eu vou dizer para você o que é a terra prometida. A terra prometida não é dinheiro, não. A terra prometida não é carro, casa, não é nada disso, não. Eu vou te dizer o que é a terra prometida. Porque muitos pregadores que não são pregadores do Evangelho, são pregadores da teologia da prosperidade. São pregadores do que mais? Coaches. Você vai entender o que é a terra prometida. Você vai entender hoje, você vai entender. E eu quero que alguém me desminta dentro do que eu vou falar aqui agora. Vamos lá. 1 Coríntios 10. Acharam? Está preparado?
para ver como que muitos de nós já fomos muito enganados. Aí ele diz: portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. De quem que ele está falando aqui? Ele está falando do povo de Israel que foi escravizado e que teve que passar pelo Mar Vermelho. Ele vai explicar por que que aquele povo teve que passar pelo Mar Vermelho. Por que que aquele povo tinha uma nuvem no meio do deserto que ficava sobre eles? Porque era muito calor na noite, durante o dia. Então Deus mandava uma nuvem para eles não morrerem pelo calor. Você vai entender por que que acontecia isso. Por que que o povo de Israel teve que passar pelo Mar Vermelho? Aí ele diz, versículo 2: em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Então, quando o povo de Israel Deus teve que abrir o mar e eles passaram no meio do mar, aquelas gotículas que tocaram sobre eles representava o batismo nas águas. O batismo nas águas. Aquela nuvem que refrescava o dia deles representava o batismo nas águas. Eles tinham que passar pelas águas. Ou seja, quando eu estou escravo do pecado, escravo do diabo, e eu aceito, só um minutinho, pessoal, que caiu aqui o do Instagram, eu vou colocar de novo, tá bom? Eu vou colocar de novo aqui, só um minutinho, não perde a linha não, só um minuto. Eu não percebi aqui que já estava terminando, que até 1 hora, né? Então vamos lá, deixa eu ver se já voltou. Então, como eu estava falando, a passagem do povo de Israel, o Egito representava o que hoje representa a pessoa que vive sem Jesus. Ela é escrava do pecado. Faraó representa o diabo, representa Satanás. O Egito representa a escravidão do mundo. Então, quando a pessoa ela aceita Jesus, ela tem que primeiro se libertar. Ela tem que passar pela libertação. Os grilhões têm que ser quebrados. Ela tem que ser tirada do Egito, ou seja, ela tem que ser tirada das garras do diabo. Por isso nós fazemos a libertação na igreja. O segundo passo, depois que ela é liberta, ela tem que passar pelas águas, representando o Mar Vermelho, que o povo teve que passar pelo Mar Vermelho. O batismo nas águas. Depois que ela se batiza nas águas, o que acontece? Ela vai para o deserto. Ela vai para o deserto. E se você for ver, foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Jesus, ele se batizou nas águas. Do batismo nas águas, ele foi batizado. Quando ele saiu das águas, ele foi mergulhado. Quando ele se levantou, ele foi batizado no Espírito Santo. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. O mesmo Espírito Santo que levou o povo de Israel para o deserto, lá no Egito, que tirou eles do Egito e levou eles para o deserto. Lá no deserto, Jesus ficou 40 dias e 40 noites. E ele não blasfemou contra Deus. Ele passou fome, à noite ele passou frio, de dia ele passou calor. E Jesus não blasfemou. O diabo ofereceu o mundo todo para ele negar a fé. E Jesus, nos 40 dias, ficou firme lá, ficou fiel lá.
que era o que era para acontecer com o povo de Israel no Egito. Eles só iam passar um tempo no deserto, só era um período curto. Só que eles, diferentemente de Jesus, eles blasfemaram. Eles não obedeceram, eles não seguiam à risca a vontade de Deus. Você vê que eles estavam reclamando por falta de comida e falta de água. Jesus estava com falta de comida, falta de água, e disse para Satanás o quê? Não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Não era isso que Deus queria que Moisés tivesse feito? Não é isso que Deus queria que aquele povo tivesse feito? Vamos seguir a palavra de Deus à risca, custe o que custar, aconteça o que acontecer. É muito forte, hein? E diz mais, vamos ver o que diz. Versículo 3: todos comeram do mesmo alimento espiritual. Ou seja, o rico, o pobre, o bonito, o feio, a mulher, o homem, a criança, todos comeram do mesmo maná. É que nem a Bíblia. A Bíblia do católico é a minha Bíblia. A Bíblia do pastor que prega como que diz? A teologia da prosperidade é a mesma Bíblia que está aqui comigo. É mesmo. A Bíblia do evangélico que fica rodopiando, que fica caindo no chão, que fica revelando coisa que não tem nada a ver, é a mesma. Você vê que se você já foi nas igrejas de revelação, fica revelando um monte de coisa, só revela coisa desse mundo, coisas passageiras, coisas que as pessoas querem ouvir. Por que não revela a palavra? É 2 horas, 1 hora e pouco revelando, e 5 minutos lendo a Bíblia. É 1 hora falando de prosperidade, de dinheiro, de conquista financeira, e campanhas, e 5 minutos lendo a Bíblia. Quando lê, que muitos nem lê Bíblia, lê livros de pessoas que fizeram livros para vender livros. E aí vai vendo, hein? Não acabou não. Aí diz assim: todos beberam da mesma bebida espiritual. Versículo 4: porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Presta atenção. O Egito simbolizava o inferno, a condenação do inferno, a escravidão do inferno. Faraó representava Satanás, certo? A saída do Egito representava a libertação espiritual. O mar vermelho representava o batismo nas águas, ok? O batismo nas águas, o mar vermelho. O maná representa a palavra de Deus. A palavra de Deus representa a presença do Espírito de Deus, o alimento espiritual. O maná físico, o pão que caía do céu lá no Egito, representa a palavra de Deus. Tanto é que Jesus disse o quê? Quando Satanás ofereceu a proposta dele transformar as pedras em pães, Jesus disse o quê? Não é só de pão que viverá o homem de Deus, ele viverá também da palavra de Deus. Então o maná que vinha do céu representa hoje a palavra de Deus que a gente tem que se alimentar, ok? A água, que ele diz que todos bebiam da água lá no deserto, representa o alimento espiritual, também a palavra, também o Espírito de Deus que entra por meio da palavra. E a rocha
rocha que Moisés, em vez de falar com a rocha, começou a bater na rocha, essa rocha, acabamos de ler, representava quem? Vamos ver se vocês entenderam. Escreve aí, por favor. Essa rocha representava quem? Vamos ver. Vou esperar alguém escrever aí. Não é possível. Quem representou? Quem essa rocha representava? Já tem gente até saindo da live, porque a palavra não interessa, né? O negócio é só milagre. Quem é a rocha, gente? Quem é a rocha que Moisés bateu? Ou o que aquela rocha simbolizava, representava? Quem falar aí primeiro vai ganhar um presente. Aqui, ó. O pessoal do Instagram está mais rápido. A Alessandra disse: Jesus. A dona Rosa acabou de colocar aqui: Jesus. Jesus era representado pelaquela rocha. O mesmo Jesus que lá na época de Abraão foi representado por aquele animal. Aquele animal que quando Abraão ia sacrificar, Deus falou: não sacrifica, não sacrifica. E apareceu o animal, o carneiro, o animal, e ele foi substituído, tomou o lugar de Isaac. Você está entendendo? Jesus esteve presente, não como homem no Antigo Testamento, mas ele esteve presente de várias maneiras, de várias formas, durante toda a história da humanidade. Entende? Muito forte isso. Então, por isso que um dos motivos que Deus ficou triste com Moisés, porque não era para ele bater na rocha. O milagre não vai acontecer pelo fato de você bater na rocha. O milagre vai acontecer se você falar com a rocha. A Deus não se bate, a Deus não se coloca na parede, a Deus não se xinga. Tem gente que quer o milagre no grito, na violência. Você já deve ter visto gente pegar a Bíblia e jogar a Bíblia, ou é ou não é. Pá! Tem uma outra Bíblia aqui para me tirar? Tem uma outra Bíblia aí? Pega essa Bíblia aí que está em cima, rapidinho, por favor. Você já deve ter visto gente pegar a Bíblia: olha, ou é ou não é. Eu tenho um pacto aqui com a Bíblia, ou é ou não é. Ou Deus faz ou Deus não faz. Pá! E joga a Bíblia no chão e rasga a Bíblia. Ah, meu Deus do céu, peraí, está acabando aqui. Peraí, gente, que eu estou me virando aqui nos 30. Peraí, deixa eu pôr aqui, está acabando a bateria aqui. Só um minuto. Você já deve ter visto pregador falando: olha, se o milagre não acontecer, eu como a Bíblia. Eu como a Bíblia. A Bíblia não foi feita para você comer, não. A Bíblia foi feita para você obedecer, para você receber a palavra de Deus e praticar do jeito que ela tem que ser praticada. Então, quando Moisés bateu na rocha, Deus fez o milagre, porque ele já tinha determinado o que ia fazer. Estava no projeto de Deus. Já estava no projeto de Deus fazer aquele milagre. Mas Deus não queria que fosse batendo na rocha. Ele queria que tivesse sido falado com a rocha. Você não precisa ser mal educado com Deus. Você não precisa colocar Deus na parede. Por exemplo, você que é dizimista e ofertante, você para ser abençoado, você não precisa esfregar na cara de Deus que você é dizimista. Para com isso, pessoal. Nós não somos crianças mimadas. É muito feio você chegar numa pessoa e jogar na cara uma coisa que você fez para ela. Quem faz isso são pessoas interesseiras, pessoas mau caráter. Por isso que a Bíblia diz que muitos naquele dia dirão o quê? Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos.
Aí o que é a resposta de Jesus? Tá bom, você curou em meu nome, mas eu não te conheço. Você não é meu amigo. Você não é meu amigo. Apartai-vos de mim. Moisés, ele não entrou na terra prometida física, porque a terra prometida, você sabe o que representa? Assim como aquela rocha física representa Jesus, assim como as águas do Mar Vermelho representam o batismo nas águas, assim como o maná e a água que jorrava representa a palavra de Deus, assim também a terra prometida. Sabe o que a terra prometida representa hoje? Não é o carro importado, não. Você quer ter carro importado? Vai trabalhar, vai estudar. Você quer ter uma boa condição financeira? Trabalha, estuda, investe em conhecimento, acorda cedo, vai à luta, meu amigo. Vai à luta. Abre o teu próprio negócio, tenha visão. A terra prometida representa a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, a salvação da nossa alma. Você está entendendo? Você está entendendo? Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que Deus não prospera, eu não estou dizendo que Deus não cura, eu estou dizendo que você pode alcançar tudo isso, a prosperidade, a cura e outros milagres, só falando com a rocha. Quem é a rocha? É Jesus. Você não precisa bater na rocha. E sabe quem são as pessoas que não entraram, que Jesus diz assim: meu nome vocês curaram enfermos, em meu nome, desculpa, as pessoas que disseram assim: em teu nome eu curei enfermo, em teu nome eu expulsei demônios, são as pessoas que alcançaram esses milagres batendo na rocha. Batendo na rocha. Você está entendendo? Então tenha temor, tenha respeito por Deus. Para de bater na rocha. Para de bater na rocha. Ah, bispo, mas o meu pastor ensina isso. Eu já ensinei isso. Eu já ensinei as pessoas a baterem na rocha. Mas uma coisa é você continuar no erro. Uma coisa é você errar sem ter o conhecimento. Mas quando o conhecimento chega a você, você não pode mais continuar no erro. Ah, mas eu não posso ter maus olhos. Você não pode ser burro. Você não pode ser estúpido. Você não pode perder a tua salvação. É a tua salvação que você não pode perder. Ou você vai querer ser um daqueles que vai chegar diante de Deus: mas em teu nome eu expulsei demônio, eu bati uma mão na outra, está amarrado, eu bati o pé, eu fiz isso. Aí Deus vai falar: eu não te conheço. Tá bom, você alcançou os milagres, tá bom, mas eu não te conheço, apartai-vos de mim. Ah, mas Deus é amor no final de tudo. Moisés pagou o preço. A terra prometida ele só viu, a terra prometida física, ele só viu, ele não entrou não. Pessoal, não vamos brincar com o que é sério. Deus nos ama. Por isso, você sabe o que você tem que fazer para ter o cuidado de Deus na tua vida? Sabe qual é a campanha que você tem que fazer? Sabe qual é o voto que você tem que fazer? Vou te dizer qual é. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Passa pelo deserto sem reclamar, confiando em Deus. Passa pelas lutas, orando, clamando, pedindo a rocha. Por exemplo, a gente está nessa situação, essa crise econômica mundial. Como que você está passando por essa situação? Reclamando com Deus? Blasfemando? Colocando Deus na parede? Ou você está passando por essa situação falando com a rocha: meu Deus,
não deixa faltar nada para mim, eu preciso. Me ajuda a ajudar outras pessoas também. Passa por essa situação na fé. É o deserto, os desertos da vida que Deus permite, porque depois que a gente passa pelo deserto na fé, a gente entra na terra prometida. Amém? Eu tenho mais coisa para falar, mas não vai dar tempo. Tem mais coisa. Eu vou falar. Quem quiser sair, sai, né? Abre aí Mateus. Vou falar. Quem? É muito tempo. Eu quero assistir Faustão. Vá, assista Faustão. Não é? Se eu não quero, não quero. Vou fazer o quê? Mas eu quero. Mateus capítulo 7. Abre aí. Vamos ver o que diz. O que Jesus disse. Vamos ver o que Jesus fala. Vou ler. Quero nem saber. O próximo compromisso é só meia-noite. Mateus 7, 24. Mateus 7, 24. É glorioso, pessoal. Meu Deus do céu, é demais. É maravilhoso. Diz assim: são palavras de Jesus, tá? Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras, os ensinos do Evangelho, e as pratica, ou seja, não adianta você ouvir e fazer diferente. Qual foi o problema de Moisés? Deus mandou ele fazer de um jeito e ele quis fazer do jeito dele. Então ele está dizendo assim: se você ouvir a palavra de Deus, a palavra de Jesus, e praticar, ou seja, fazer do jeito que ele falou, será comparado a um homem sábio. O que é um homem sábio? Homem sábio é um homem inteligente. Eu não estou dizendo inteligência de matemática, de português, inteligência de faculdade, porque tem gente que tem faculdade, tem gente que tem estudo, tem uma inteligência humana, mas não tem inteligência espiritual. Espiritualmente falando, tem gente que é ignorante. Aí olha só o que ele diz: será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre o quê? Sobre o quê? Sobre a rocha. Quem é a rocha? Quem é a rocha, pessoal do Instagram? Quem é a rocha, pessoal do Facebook? A rocha é Jesus. Se você ouvir a palavra e conseguir praticar na tua vida essa palavra, você vai estar edificando a tua vida, tua família, teu casamento, tua saúde, todas as áreas da tua vida na rocha que tem um nome: Jesus. E ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele disse: eu vim para dar vida e vida em abundância. Ele é a rocha. Deu para entender, pessoal? Eu espero que você tenha entendido. Então, nós temos a chance, a oportunidade de fazer tudo diferente, de sermos. Você sabe qual é o meu objetivo? Eu não abri mais uma igreja. Eu não quero ser mais um pastor que está na mídia, pastor que as suas igrejas são poderosas, são monumentais. Não quero nada disso. Sabe o que eu quero? Eu quero poder pregar este evangelho que você está ouvindo agora.
o verdadeiro, puro, genuíno, simples, mas glorioso. É isso que eu quero, e é isso que você tem que querer. Para de brigar por placa de igreja, ô hipócrita, ô defensor de placa de igreja, que está aí me assistindo. Você está me assistindo, você fica me assistindo, vocês ficam me assistindo. Vocês não entram, mas vocês fazem aquele esquema que vocês assistem, mas não aparece. Vocês sabem como que é. Ô hipócrita, para de defender placa de igreja e viva o evangelho de Cristo, porque senão você vai ser igual aqueles que vão dizer no final: eu expulsei demônios em teu nome, eu curei enfermos em teu nome, e Jesus vai dizer: eu não te conheço. Não come a Bíblia não. Coloca a palavra de Deus na tua mente, pratica ela. Para de ficar dando soco na mão. Eu determino, tem que acontecer nada. Por isso que muita gente que faz esse tipo de oração está na miséria, está desgraçado. Amém? Vamos orar. Pega aí na sua mão